Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Manhã fria de domingo, né? Ontem fez bastante frio, antes de ontem fez mais frio ainda. Hoje não fez tanto assim, mas aqui em casa é bastante gelado. Se você ouvir algum barulhinho aí, é porque eu estou na varanda aqui na cozinha de casa e provavelmente possa aparecer algum barulho. Pois bem, irmãos, hoje nós estamos transmitindo a nossa escola dominical. Eu não fui para o templo para fazer isso, não deu tempo de organizar, porque ontem a diretoria da igreja decidiu que nós deveríamos aguardar um pouco para nossas reuniões no templo, né? Devido ao aumento da propagação do Covid-19 em Santana do Paraíso, no centro do Paraíso, né? Nossa cidade aqui ela é muito compacta, o centro ele é muito pequeno e a propagação aqui ela pode acontecer assim muito grande, principalmente agora, de maneira muito rápida, muito agora por causa do frio, porque o Covid-19 encontra ambiente propício para ele nesse período de frio, que é o que ele gosta, né, de frio. Ele tem dificuldade com calor. E a proposta da nosso departamento de ensino da igreja é que nos próximos domingos vamos trabalhar as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, e provavelmente devemos entrar aí até o capítulo de número 7, falando sobre o Sermão da Montanha. E hoje eu vou passar aqui para os irmãos somente um resumo, né, de cada das beatitudes, das bem-aventuranças, e subsequente aos próximos domingos, os professores da escola dominical irão ministrar sobre cada um deles com mais profundidade, para que nós possamos tirar o máximo de proveito deste ensino da palavra de Deus. Na verdade, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você tem aí o resumo dos evangelhos. Tudo que os evangelhos trabalham com aprofundamento se resume aí dentro desses capítulos, do 5 ao 7. Se você compreender o que está escrito do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, você compreende toda a essência das Escrituras, porque tudo está ali, dentro daqueles textos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, vamos falar um pouquinho sobre as beatitudes. Esta palavra bem-aventurado, né, uma palavra também foi muito usada lá no Velho Testamento, principalmente no Salmo de número 1, quando o salmista ele fala sobre a felicidade do homem, onde ela está e como conquistar essa felicidade. Então fala da bem-aventurança. Embora a palavra bem-aventurado, ela traduzida para o português, ela não é feliz. É uma palavra que não tem uma tradução direta para a nossa língua. Mas o sentido dessa palavra é algo que vai além da felicidade. Ela está muito relacionada à felicidade, mas com gozo, com algo internalizado de maneira forte. Sabe aquela alegria que você sente quando você se depara com algo que você gostaria, algo que você sonhou, e aquilo te dá um gozo na alma? Pois é, essa palavra bem-aventurada, ela tem essa conotação de uma felicidade completa, de um gozo, de algo que satisfaz você de maneira por completo. Então Jesus, quando ele fala a respeito desses assuntos, ele traz para o povo de Israel esse conceito de um gozo além da realidade que se está vivendo. E eu quero ler o texto com você, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e você pode pegar caneta e papel aí, vamos anotar os textos,
Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, está escrito assim. Um texto muito conhecido de todos nós, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, queridos, nós temos aqui nesta palavra, principalmente no encerramento do texto, a expressão do que Jesus estava passando para ele, de exultação, de uma alegria, de uma felicidade plena que traz gozo na alma. E vamos falar um pouco, então, de cada uma dessas bem-aventuranças, de uma maneira bem mais resumida. E já disse para os irmãos que os professores irão aprofundar mais no assunto. Mas começando aqui pela bem-aventurança, né, dos que choram, bem-aventurados que choram porque serão consolados, né? Primeira palavra, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós pegamos essa palavra, humilde de espírito, a gente sabe que é uma expressão muito usada pelas pessoas, né? Fulano de tal é pobre de espírito quando ele quer trazer uma palavra pejorativa a uma pobreza intelectual, a uma pobreza cultural. A pessoa acaba usando essa expressão, fulano de tal é pobre de espírito. Quando na verdade nada a ver, né? A pessoa pobre de espírito, ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa a qual o próprio Senhor Jesus está dizendo que ele tem algo a mais. O que é ser pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Quando você pensa nessa palavra pobre, o que é um pobre? O que é um pobre? Nenhum de vocês que está me ouvindo agora são pobres. Vocês não são pobres. Vocês têm um teto sobre a cabeça de vocês, vocês têm pão sobre a mesa, você tem um trabalho, você tem um serviço, talvez está desempregado, mas tem um serviço, então você não é pobre. Nós usamos a expressão aqui na nossa cultura, fulano de tal é pobre, quando ele tem poucos recursos financeiros. E, na verdade, quem tem poucos recursos financeiros não é pobre, né? Quem tem o que comer, quem tem o que vestir, quem tem um teto, não é pobre. Não é pobre. Quem é o pobre que a Bíblia está dizendo que é pobre? Pobre era aquela pessoa que não tinha acesso nenhum a teto, não tinha acesso a comida, não tinha acesso a nenhum tipo de dignidade. Então a Bíblia chamava de pobre. Pobre é aquele indivíduo que era como um leproso, uma pessoa separada, uma pessoa excluída, ela estava fora da vida social. Essa pessoa, ela era pobre, ela andava na rua mendigando, ela andava na rua com uma canequinha na mão pedindo comida, pedindo abrigo. Esse era o pobre. E quando Jesus, então, ele faz essa analogia de uma felicidade que o homem pode possuir através da pobreza de espírito, ele está dizendo o seguinte: olha, quando você se declara pobre de espírito, por que de espírito? Porque a nossa natureza é espiritual.
A nossa relação com Deus é espiritual. O nosso vínculo com Deus é espiritual. Tudo que nós fazemos, fazemos no mundo espiritual, através da fé. Então, quando nós nos declaramos pobres, é porque nós somos eternos dependentes de Deus. Então, feliz é aquele que tem uma dependência de pobreza de Deus. Por quê? Porque esse indivíduo, ele não será autossuficiente na vida. Ele sempre vai depender de Deus, não importa as circunstâncias. Ainda que ele tenha o dinheiro para pagar a conta, ainda que ele tenha o recurso para estudar, ainda que ele tenha o carro na garagem, ainda que ele tenha uma conta bancária gorda, não importa. Toda vez que ele for tomar uma decisão na vida, a primeira coisa que ele coloca é Deus. É a dependência de Deus, para não fazer aquilo a partir de si. Ele vai buscar em Deus esse cuidado, ele vai buscar em Deus essa resposta para que ele possa tomar decisões. Então, essa pobreza de espírito é um estado de dependência. Eu dependo de Deus. Não é a falta de alimento, não é a falta de bens. Essa pobreza de espírito, ela está relacionada a quem você se submete. Então, quem é o pobre de espírito de verdade? É aquele indivíduo que, conhecendo a Deus, ele se submete à vontade de Deus. Não importando se essa pessoa ela ganha um salário mínimo, se ela ganha R$1 milhão por mês. Ela vai ser pobre de espírito nesse conceito maravilhoso. E essa pessoa é feliz. Por que ela é feliz? Por que a Bíblia diz que ela é feliz? Por que ela regozija? Porque ela sempre vai fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus. Como não regozijar nisso? Como não ficar feliz em saber que nós estamos fazendo alguma coisa direcionada por Deus? Se nós realmente estamos direcionados por Deus. Se Deus realmente está direcionando as nossas vidas. Agora, quem é uma pessoa que não é pobre de espírito? É aquele que a sua dependência, ela não é só também de um espírito. Como assim, pastor? Bom, ele tem uma fé em Deus, mas ele acredita no horóscopo. É muito comum você ver aí na perfil de crente aí, sagitariano, aquariano, não sei o que, ano daqui, ano dali. Ele está em Cristo, mas ele acredita nos signos. Ele ouve o horóscopo. Ele acredita no guru, na gurua, no profeta, na profetisa. E agora não estou dizendo que você não possa acreditar nos dons espirituais, eu estou dizendo que você acredita no profeta e na profetisa. Acreditar nos dons é uma coisa, acreditar no usuário do dom é outra. Ele está sempre dependendo de outros do que de Deus. Ele não faz nada sem que o guru ou a gurua fulano de tal diga para ele que ele pode fazer porque é de Deus. Então essas pessoas não são pobres de espírito, elas têm muitos espíritos, elas são ricas de espírito porque elas se submetem a outras vozes, Então o verdadeiro cristão, o cristão autêntico é aquele que uma só é a voz que ele reconhece. A voz do verdadeiro pastor, do pastor das ovelhas. Aí ele segue. Então, amados, essa pincelada aqui em cima dos bem-aventurados, né, dos pobres de espírito, é muito importante para nossas vidas e nós precisamos de compreender esta palavra e sermos de fato pobres. Não disse alguém chamar você de pobre de espírito? Dá glória a Deus, porque ser pobre de espírito é uma bênção. E nunca chame alguém de pobre de espírito porque ele tem pouca cultura, porque ele é muquirana, porque ele não tem muito saber, porque isso nada tem a ver com a pobreza de espírito. Amém? A outra bem-aventurança é a bem-aventurados que choram porque serão consolados. E essa palavra é simplesmente maravilhosa. Coisa que a gente sabe que não está em prática nos últimos tempos. A nação de Israel, eles tinham uma relação muito próxima com essa ideia de chorar. Chorar por quê? Porque o choro, ele traz também em si aquela carga de necessidade. A gente chora de alegria? Chora, mas a gente chora muito mais de tristeza. E tem uma coisa que deve nos fazer chorar.
deve nos fazer chorar. Para sermos consolados, no sentido desta palavra, é chorar pelos próprios pecados, chorar pelas próprias culpas. E agora eu não estou dizendo um choro de culpa, de adoecimento mental, estou dizendo de choro de arrependimento. E não de ficar nos cantos chorando, porque está se sentindo culpado de alguma situação. Mas é o choro de arrependimento. É quando a pessoa está arrependida pelo pecado que cometeu. Então, quando Jesus diz isso para os judeus ali, eles tinham uma noção, porque era comum no passado os profetas chorarem por causa do pecado do povo. O próprio Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, porque matam os profetas que eu envio. Mata os profetas que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos, vocês não quiseram. Jesus chora sobre Jerusalém. Lamenta sobre Jerusalém. Lamenta o pecado do povo. Então a palavra do Senhor, ela demonstra em alguns textos, né, o que eu estou falando com vocês hoje. Se você procurar aí na sua Bíblia, você vai ver em Gênesis 21, 16, 17, o lamento, né, de Ismael, e Deus ouvindo o clamor daquela criança chorando, quando Abraão despede Agar, e ela vai para o deserto e ela deixa o menino debaixo de uma planta para que o menino morresse ali de sede, e o menino começa a chorar, e a Bíblia diz que Deus ouve, né, o choro da criança. Nós temos também o caso clássico do choro da Ana. Ana chorava porque queria um filho. Olha para você ver. E Deus ouviu o choro de Ana e respondeu ao choro dela, dando a ela um filho. Davi, por várias vezes, chorou o seu pecado, lamentou o seu pecado, a ponto de dizer: Senhor, é tão grande o meu pecado que eu já não posso suportá-lo, quando ele foi confrontado com relação ao pecado de Betseba. Quando ele cai em si e entende que ele cometeu um mal muito grande, ele se joga no chão, joga cinza na cabeça, joga terra sobre a cabeça e lamenta grandemente o seu pecado e declara: já é tão grande o meu pecado que eu não posso suportá-lo. Então isso vem junto de quebrantamento, de choro, de lágrimas. E a Bíblia diz que há um coração quebrantado, Deus não rejeita. Então, bem-aventurados são as pessoas que choram por causa dos seus pecados. Aí eu te faço uma pergunta: quando foi que você chorou por causa de um pecado? Às vezes nós choramos de raiva, porque não podemos dar o troco para aquela pessoa que pisou no nosso pé. Mas não estamos chorando por causa dos nossos pecados. Às vezes choramos de raiva porque somos crentes e não podemos tomar uma atitude que a gente gostaria de tomar. Mas dificilmente, às vezes, estamos chorando pelos nossos pecados. O profeta Jeremias ganhou o título de profeta chorão porque ele lamentava sempre o pecado do seu povo. Ele queria que a cabeça dele se tornasse numa fonte, para que ele pudesse, que os olhos se tornassem uma fonte, para que ele pudesse chorar o pecado do seu povo dia e noite continuamente. Se você ler o livro de Lamentações de Jeremias, você vai ver lá o quanto ele lamenta por causa do pecado de Israel. Então, bem-aventurados que choram, mais do que felizes os que choram, não somente os que choram um choro à toa, um choro bobo, um choro desnecessário, mas aqueles que, ao ser impactados com a descoberta do próprio pecado, chora amargamente diante do Senhor, pedindo remissão do seu pecado. Aquele que, ao olhar para o outro e percebe o pecado do outro, chora pelo pecado do outro para que ele possa alcançar remissão também daquele pecado. Então, queridos, mais do que felizes são aqueles que choram as suas culpas, os seus pecados, as suas dores, para que sejam consolados. Esse texto também nos arremete ao choro do necessitado, do choro daquele que está passando privações, daquele que chora, cujas lágrimas saem dos olhos, está dizendo com o coração da sua aflição e da sua necessidade.
Eu sei que tem muita gente que chora à toa, né? Não parece, mas eu sou chorão. Não parece, mas eu sou chorão. Mas às vezes a gente chora à toa, mas no sentido emotivo, né? Não porque a gente está passando uma privação ou uma necessidade. Mas quando você chora por causa de uma necessidade, a Bíblia diz que o Senhor ouve o seu choro. Ela ouve o seu choro. E Ele responde o seu choro. Quando seu coração está quebrantado, Deus responde o quebrantamento do seu coração. Também essa palavra nos arremete a um choro especial, que é o choro da alegria de saber que somos tocados pelo Espírito de Deus. E quanto mais quebrantados somos, mais quebrantamento Deus nos dá. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, negócio de chorar, isso é emoção pura, né? A pessoa está chorando numa pregação, chora na hora do louvor, isso é emoção barata. Irmãos, é uma emoção barata, gostosa, né? Na verdade, é uma forma de desentupir a alma. O choro, ele nos lava por dentro. Quem não chora está entupido. Está entupido. Tem uma passagem na história do povo hebreu, quando José reencontra os seus irmãos, e que ele vai fazendo aquela negociação ali de se ocultar, de fazer eles irem e voltar. Quando ele se dar a conhecer aos seus irmãos, o choro de José era como se fosse um urro de animal, ouvido por todos que ali estavam. Gente longe ouvia aquele grito, aquele choro de reencontrar os seus irmãos, de poder perdoar os seus irmãos e de entender que tudo aquilo que aconteceu com ele foi um plano de Deus e ele não culpou seus irmãos. Tinha que acontecer daquela maneira. E o choro de José foi consolado por Deus. Então vamos chorar. Amém? Vamos chorar. Chore suas tristezas, chore seus pecados. Quando nós pecamos, nós precisamos chorar o nosso arrependimento, irmãos. Arrependimento com lágrimas sincero. Sincero. Por isso, a Bíblia diz que mais do que felizes são aqueles que choram. Porque da parte de Deus vem o consolo. Glória a Deus. Olha que coisa linda nós temos aqui também. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Olha que palavra bonita. Coisa linda, né? Manso. Quando você fala manso, quando você pensa Jesus falando para aquele povo, bem-aventurados os mansos, né? Em um tempo belicoso, em um tempo em que Israel estava oprimido debaixo do poder de Roma, e o povo estava precisando passar a mão na espada para lutar, e Jesus começa a dizer para eles, bem-aventurados os mansos. Aquele que, a ser ofendido numa face, oferece a outra. Então, essa palavra de Jesus para eles parecia uma palavra de fraqueza, uma palavra que não era muito boa naquele momento, né? Era como se Jesus estivesse falando para eles, sejam ingênuos, porque a palavra manso tem essa conotação de ingenuidade. Mas, na verdade, Jesus estava dizendo coisas ali muito mais profundas para eles do que somente essa ausência de energia para lutar, para brigar, para tentar conquistar aquilo que era deles que estavam sendo tomados. Eu deixei um texto aqui para ler para vocês a respeito da mansidão. Um erudito grego chamado Vine diz que na Bíblia a mansidão é uma atitude em relação a Deus, na qual aceitamos o seu trato conosco como algo bom e, portanto, não discordamos ou resistimos. Vemos isso em Jesus, que se deleitou em cumprir a vontade do seu Pai. Imagina que Jesus estava diante de morte de cruz. Ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele não brigou contra, ele não rejeitou. Então essa mansidão também diz respeito à nossa relação com Deus. Quantas vezes eu já ouvi crente falando que não aceita? Eu não aceito isso, Deus. Eu mesmo, no início da minha conversão,
Eu não fui nada manso com Deus, eu tinha uma resistência muito grande de aceitar as coisas que estavam acontecendo comigo. Então, às vezes, nós rejeitamos o trato de Deus para com as nossas vidas por falta de mansidão. Às vezes, a nossa relação com nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos, nossos amigos, elas vão se desvanecendo por causa da falta de mansidão. A mansidão, ela nos faz pessoas tratáveis. Nos faz pessoas tratáveis. Pessoas que podem ser pastoreadas. Tem crente que nunca são pastoreados na vida porque eles não se permitem pastorear. Eles não se permitem porque não são mansos. Eles entendem que todo mundo está errado, menos eles, por falta de mansidão. Então, quando nós olhamos para essa palavra, e Jesus dizendo que os mansos vão herdar a terra, os mansos terão controle sobre as coisas, Jesus toma como modelo a sua própria existência. Jesus foi manso e humilde de coração e nos ensinou isso e disse para nós: aprendei de mim. Mateus 11, 29, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E o que Jesus herda com a sua mansidão? Ele herda para si um reino. E nós fazemos parte deste reino enquanto cidadão do céu que nós somos. Então, queridos, a mansidão, ela precisa ser trabalhada em nós. É claro que existe uma mansidão, e não estamos falando desta, que ela é movida pelo Espírito de Deus, e nós somos parceiro, que é a mansidão como fruto do Espírito. E esta é muito importante para as nossas vidas. Definitivamente nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para essa mansidão, mas a mansidão também ela pode ser praticada, ela pode ser treinada. Quando alguma coisa acontecer que te irritar, irá você ficar irado, lembra, felizes não são os irados, felizes são os mansos. Então, naquele momento você começa a praticar a mansidão no seu coração. Falei, eu preciso ser manso. Eu preciso ser manso. Porque quando a gente faz isso, a gente vai automaticamente mudando uma mensagem no cérebro, que a gente diz lá no cérebro: olha, eu sou muito irado, eu sou iracundo. A vida toda você disse isso. Então passa a dizer outra coisa. Diga agora que você não quer ser mais iracundo, que você quer ser manso, porque a Bíblia diz que os mansos herdam a terra. Quantas pessoas estão desempregadas por falta de mansidão? Quantas pessoas perderam bons negócios nesta vida por falta de mansidão? Quantas pessoas perderam a terra, literalmente, por falta de mansidão? Perderam a vida por falta de mansidão. Então, quando Jesus está dizendo que os mansos vão de herdar a terra, ele está dizendo que a mansidão abre porta, que a mansidão, ela abre portas de emprego, abre porta de bons negócios, abre porta de bons relacionamentos, abre porta de bons casamentos, abre porta de termos bons filhos, porque que filho que aguenta um pai irado 24 horas por dia? Que filho aguenta uma mãe iracunda 24 horas por dia? Não tem. Então, bem-aventurado aqueles que têm a capacidade de lidar com a mansidão, de ter essa mansidão no coração e de amar essa mansidão, porque ela é uma sujeição à vontade de Jesus como modelo para nós. Jesus diz que ele é o modelo, porque ele é manso e humilde de coração e nós temos que aprender com ele. Então sejamos mansos em toda a nossa maneira de viver. Ah, pastor, mas tem hora que não dá. Tudo bem. Deslizes acontecem, mas não pode ser uma vida de deslizes. Uma vida deve ser de mansidão. Bom, vamos prosseguir porque estamos passando aqui por cima dos assuntos, né? Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outra passagem interessante. O que é ter fome e sede de justiça? Primeira coisa, essa palavra ela fala de retidão,
santificação e de relacionamento pleno com Deus. Por quê? Porque quando nós buscamos justiça, nós estamos pensando, primeiramente, precisamos pensar em nós. Mas se a nossa relação com Deus não for uma relação correta e coerente, nos tornamos hipócritas, porque aí a justiça só tem valor para nós, não para o outro. Então, essa palavra ela tem a ver com a nossa relação com Deus e com a nossa relação social. O que é justiça? Justiça, num senso mais comum, seria o direito, não os direitos iguais, mas o direito do outro ter aquilo que é justo. Os direitos iguais nem sempre é justiça, né? Mas é o direito que o outro de ter aquilo que é justo, daquilo que é justo. É equidade, é a lei justa, sendo justa com aquela pessoa. Então Deus, ele é equível conosco, porque Deus nos dá não aquilo que nós merecemos ou aquilo que nós temos direito. Na verdade, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos e aquilo que nós não temos direito, porque Ele dá através da sua graça. Então, a nossa relação com Deus é uma relação muito mais de dependência do que de direitos e deveres. Porque se nós fôssemos relacionar com Deus através de direitos e deveres, nós não temos direito e só deveres para com Deus. Mas quando nós pensamos do ponto de vista da justiça, é da justiça justa. Aquilo que é justo para mim ser justo para você. Por exemplo, em um julgamento em que no século passado o moço foi acusado de charlatanismo. E foi formada uma corte para que pudesse sentenciá-lo. Só que ele era uma pessoa muito querida na comunidade. Porém, o juiz queria matá-lo, porque ele tirava o brilho do juiz por causa dos feitos que ele conseguia através dos seus medicamentos da época, né, dos fitoterápicos, que era associado com magia negra, com bruxaria. E aí o juiz disse o seguinte: olha, eu não vou dar a sentença. Todos vão pegar aí um papel e vocês vão dar a sentença para ele de culpado ou inocente. E vão colocar sobre esta mesa. Inclusive, eu também colocarei. E o primeiro papel que nós virarmos aqui será a sentença dessa pessoa. Porém, aquele juiz, ele escreveu dos dois lados do papel, condenado. Então não importava aquilo que os outros colocassem. O juiz sempre iria condená-lo. Porque essa era a forma de fazer uma justiça que não era uma justiça verdadeira. Por exemplo, Jesus, por que Jesus não se defendeu lá diante de Pilatos? Porque ele não importava o que ele falasse ali. Já estava traçado. Não era uma justiça justa. Ninguém queria julgar Jesus para saber se ele era culpado ou inocente. Já tinham decretado a sua morte. E quando nós falamos da bem-aventurança daquele que busca, que tem sede de justiça, é aquele também que entende que ele precisa ouvir sem julgar. Porque às vezes nós ouvimos a pessoa, mas nós já condenamos essa pessoa, sem saber se é verdade ou mentira. Alguém chega e conta alguma coisa pra gente, a gente já condena, porque a gente já tem, de repente, uma coisa no coração contra aquela pessoa, uma insurgência na alma contra aquela pessoa, e basta alguém vir e trazer uma animosidade para o coração da gente, que a gente já vai lá e já condena. Que a gente não dá para o outro o benefício da dúvida. Então, quando a Bíblia diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é o indivíduo buscar dentro de si essa capacidade do bem julgar. Do bem julgar. De quando chegar alguma coisa, a gente nunca ter já a sentença na mão. Às vezes não importa. Não importa
não importa o seu argumento, não importa as suas declarações. Se alguém já te julgou no coração e te condenou, você nunca vai ser absolvido por aquela pessoa. Então essa relação o cristão não pode ter com ninguém. Nós somos aqueles que buscamos justiça, aquilo que é justo para todos. Nós somos aquele povo que temos uma consciência do Evangelho e entendemos que a justiça deve ser justa. Então nós precisamos sim ter fome desse tipo de justiça, da justiça justa. E nunca admitir de maneira nenhuma a injustiça com ninguém. Ainda que eu tenha que colocar minha cabeça a prêmio para defender alguém que eu sei que é inocente, eu preciso fazer. Eu conheci pessoas que eles, sabe, daquele tipo de gente que fica sempre em cima do muro, às vezes a corda está no pescoço do outro para ser enforcado, ele tem ali a condição de dizer, não é essa pessoa, não foi ele que fez, eu estava lá, não é essa pessoa. Pois eu conheço gente que é capaz de deixar o outro morrer para não se expor. Para não se expor. E isso é indigno de um cristão. Isso é indigno de um cristão. O cristão tem que ter posição. O cristão tem que ter lado. Ele tem que ter posição. E a posição do cristão ela precisa ser equânime, justa. Por isso que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Mas antes de tudo ter essa justiça interna. Nós precisamos de ter um bom julgar interno para que possamos ter a capacidade de fazer isso do lado de fora. Claro que não somos juízes na vida de ninguém, mas há momentos na vida que nós somos colocados em situações em que nós precisamos falar, em que nós precisamos opinar. E nós precisamos opinar com equidade. Não importa se eu gosto da pessoa ou não. Equidade. Não importa. O que é justo, o que é honesto, o que é certo, o que é verdadeiro. Não importa. Diz a Bíblia, se há algum consolo nisso, né? Contra a verdade, só a verdade. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu amo essa palavra. Eu amo. É uma palavra extraordinária. Eu tirei um refrão de uma música, interessante que essa música é da Juventude alguma coisa católica. É uma canção muito bonita, depois vocês pesquisam na internet aí, Bem-aventurados, o nome da canção. Mas o refrão da canção deles, me parece que é Juventude, União Juvenil Católica, rodou o mundo aí, essa canção. E assim, estava pesquisando algumas coisas aqui e de repente me deparei com essa canção e eu achei ela muito bonita porque ela é Bíblia pura, né? Ela é Bíblia pura. E fala o coro da canção é muito bonito, porque diz assim, olha, eu anotei aqui para ler para vocês. Sem seu perdão, quando eu cair, quem pode me levantar? Não, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Olha que lindo. Sem seu perdão, quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? A palavra misericordioso, quem é misericordioso? É aquele que enxerga a miséria do outro com o coração. Ou ele se coloca no lugar do outro. Quando nós ofendemos alguém, ou melhor, quando nós somos ofendidos por alguém, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, essa pessoa não quis fazer isso. Foi o que Jesus falou lá na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Se eu souber que eu estou te ofendendo profundamente, se eu tivesse sentindo a dor que você sentiu quando eu te feri, eu jamais te feriria. O negócio é que a gente nunca pensa nisso.
Por isso que essas coisas são acidentais. Por isso que essas coisas, elas acontecem à revelia, a gente não tem a intenção. Então, quando Jesus olha para aquele povo que o crucificou e cravou nele uma lança na cintura, que colocou pregos nas mãos e nos pés, que cuspiu na sua face, que ele chicoteou, a última expressão de Jesus foi: Pai, eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem, se eles tivessem noção do que estavam fazendo, eles não fariam. A mesma coisa é a pessoa que te ofende. A pessoa que te ofende. E outra coisa, eu fui ofendido, você é ofendido, mas nós também ofendemos, na mesma proporção. E por que eu tenho que liberar perdão no meu coração, ser misericordioso? Porque eu também sou culpado do mesmo pecado. E eu dependo da sua misericórdia, eu dependo do seu perdão. Agora, se eu não for misericordioso, eu não sou digno de receber essa misericórdia de volta. Se eu não consigo olhar para o erro do outro, para a miséria do outro com essa misericórdia, com esse olhar interno, né? tendo no meu coração a dor que o outro está sentindo, como é que eu vou poder querer que ele tenha essa dor quando eu errar? Então, o que acontece conosco com relação a Jesus? Quando nós erramos, ele é misericordioso para nos perdoar. Ele exerce essa misericórdia conosco. Então, quem é misericordioso é feliz. Por quê? Porque ele não guarda amargura. Ele não vai deixar crescer dentro dele raiz de amargura. Ele não vai deixar de fazer as coisas porque alguém lhe ofendeu. Ele não vai sair da igreja por causa disso, ele não vai sair do emprego por causa disso, ele não vai largar a esposa por causa disso, ele não vai desprezar os filhos por causa disso. Por quê? Porque quem é misericordioso perdoa com muita facilidade. E é isso que o Evangelho nos ensina: perdoar. Então o misericordioso ele é muito mais que feliz por causa disso, porque ele libera perdão mesmo antes que a pessoa lhe peça. Porque ele sabe que liberar perdão é cura para ele mesmo. Quando Deus inventou o perdão, ele não estava pensando naquele que ofende, ele estava pensando no ofendido. Porque o ofendido, se guardar a ofensa, ele adoece. Mas se ele libera perdão, ele sara. Então a preocupação de Deus era com quem estava sendo ofendido, não com o ofensor. Porque o ofensor muitas vezes nem entendeu que ofendeu, enquanto o ofendido está ferido. E às vezes tem pessoas que sofrem ofensa que lambem a ferida a vida toda. Vira e mexe, ela toca naquela feridinha. Teve uma decepção com a mãe lá no tempo da infância, só reunir a família, daí a pouco o assunto vem à baila. Porque minha mãe me batia muito. Porque minha mãe fazia isso comigo. Porque meu pai fazia aquilo outro. Porque não sei quem. Porque um dia tinha um negócio gostoso lá e não me deixaram comer. Não sei o quê. A pessoa não muda o tom da conversa, a pessoa não sara. Meu Deus! Libera perdão para sua mãe, libera perdão para o seu pai, libera perdão para os seus irmãos. Lava a sua alma disso tudo. Seja misericordioso, porque quem não tem misericórdia no coração, o desejo do coração dele é que aquela pessoa sofra o mesmo que ele sofreu. Que a pessoa passe necessidade de comer alguma coisa porque alguém não permitiu que ele comesse aquilo. Sabe? E de coisas mais sérias, mais profundas, como uma violência sexual, né? A mesma violência que a pessoa sofreu, ela quer que o outro sofra, porque ele sofreu. Perdoa, libere perdão no seu coração, abra sua alma, deixa Jesus lavar a sua alma com o Evangelho e purificar o seu coração de toda essa injustiça que foi feita com você. Porque Jesus, ele perdoa de verdade. E quando nós perdoamos, tem que ser de verdade, para que de fato dos nossos corações, da nossa mente, possa sumir essa dor e essa culpa. Bem-aventurados misericordiosos, por quê?
que eles alcançarão misericórdia. Só isso. Eu quero alcançar misericórdia. Se um dia eu cometer uma falha, eu quero a sua misericórdia. Por isso que eu procuro buscar, sabe, na minha vida, no meu dia a dia, não guardar rancor nem tristeza com ninguém. Não. Lavo meu coração automaticamente depois de uma ofensa. Não vou deixar o sol se pôr sobre a minha ira, de jeito nenhum. É claro que nós não vamos adquirir um Alzheimer, uma demência, para esquecer que aquilo aconteceu com a gente. É só uma cicatriz, como essa que você tem no seu corpo aí, que até te lembra da ferida, mas não te traz mais dor. Assim deve ser o perdão nas nossas vidas. Você vai lembrar? Vai, mas não vai te causar mais nada. Por isso que nós precisamos aprender o que é misericórdia. E a Bíblia diz isso. Nós precisamos entender o que é misericórdia, não o que é o sacrifício, mas misericórdia. Porque os misericordiosos vão, sim, o tempo todo, receber de volta misericórdia. E olha, deixa eu dizer mais uma coisa para você aqui, para a gente encerrar essa parte da misericórdia. Se você tiver que errar na sua vida, erre por excesso de misericórdia e não por excesso de justiça. Por quê? Porque se você errar por excesso de misericórdia e depois se confirmar que você foi bobo, foi logrado, tudo bem, me enganaram, mas eu fiz misericórdia, pronto, acabou, só isso que vai acontecer. Mas se você errar por excesso de justiça e descobrir que a sua justiça não foi verdadeira e que você fez uma pessoa sofrer por causa do seu excesso de justiça, depois você vai ter um problema sério na sua vida para liberar perdão para você mesmo. Uma das coisas difíceis de fazer na vida, liberar auto-perdão. Então é melhor a gente errar por excesso de misericórdia. É melhor a gente errar por acreditar e não por não acreditar. É melhor a gente ser enganado do que descobrir depois que fomos injustos com alguém porque nós desconfiávamos de uma situação. Então, se tiver que errar, erre por excesso de misericórdia. Não erre por excesso de justiça, por excesso de desconfiança, porque senão amanhã você vai acabar sofrendo mais do que deveria. Vamos aqui então indo para conclusão, não, né? Está quase concluindo aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa palavra é maravilhosa e ela é um tanto simples, porque ela fala de pureza interior. Limpos de coração. O texto de Provérbios 4, verso 23, fala que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar os nossos corações, porque dele procede as saídas da vida. Nosso coração. Na antiguidade as pessoas associavam coração, mente, rins, fígado, né, como sede das emoções. Na nossa modernidade, nós sabemos que o coração, ele é só um músculo que bombeia sangue para o corpo, mas a nossa mente é que é o carro-chefe do nosso ser. Mas como eles estão ligados, né, as emoções mexem com o coração, mexem com o intestino, né, mexem com todo o nosso corpo. Então, os escritores da época eles eram muito sensitivos, humanamente falando, não espiritualmente. Então, nas sensações, eles iam escrevendo o que sentiam. Mas, sobretudo, bem-aventurado aqueles que têm uma mente limpa, coração e mente limpa. Por quê? Porque, irmãos, se nós não temos a nossa mente limpa, se a nossa mente é uma mente suja, ela vai nos comprometer. E só existe uma pessoa capaz de limpar a mente, sou eu, faxinar a minha mente. E a minha mente, ela só vai ter aquilo que ela é alimentada para ter. Só vai estar na minha mente aquilo que ela é alimentada. Então, de onde eu alimento, a fonte que eu alimento a minha mente é que vai fazer com que ela seja limpa ou impura. Se eu estou alimentando a minha mente com raiva, rancor, ódio, com pornografia, com violência,
Não tem como eu ser feliz nesse aspecto, ser feliz por ter uma mente limpa, por ter um coração puro, porque eu estou alimentando ela todo dia com coisas vãs, com coisas vãs. Então eu preciso purificar a minha mente, tirar o rancor, a amargura, o ódio, tirar as intenções ruins do coração, os desejos malévolos do coração, da mente, porque dela procede as saídas da vida. É daqui que eu tiro as ações da minha vida. É daqui que eu vou maquinar o bem ou o mal, em favor ou contra as pessoas. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, bem-aventurados limpos de coração. E só existe uma forma de você limpar sua mente e seu coração, é através da palavra. Então, por isso que eu acho que um crente que vai na igreja muito pouco ouvir a palavra, ele não lê a Bíblia, ele não pode ser limpo. Não tem como é que vai ser limpo? Se a fonte dele é a televisão, se a fonte dele é a internet, se ele não está de fato em harmonia com a palavra de Deus, como é que vai ser limpo? Quem nos limpa, irmãos, é a palavra de Deus. Não é só uma decisão nossa de ser limpo. A palavra de Deus, em confronto com as nossas vidas, nos coloca em xeque, para que a gente tome decisões de abandonar alguns pensamentos que não são bons para nós. Essa limpeza ela precisa ser diária, porque ela se suja diariamente. É como você, no dia a dia, você toma banho todo santo dia. Apesar que tem gente aí que deve estar vendendo banho nesse inverno, hein? Espia só. A gente suja, nós vamos nos sujando, a gente tem que tomar banho, não tem como, porque não dá para viver sujo. Assim é a palavra de Deus, ela precisa todo dia ser descarregada em nossas mentes. Para quê? Para nos lavar. Não foi isso que o Pedro falou com Jesus? Jesus então me lava todo. E Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus entra nos nossos ouvidos, entra na nossa mente, vai para o coração, sabe? Ocupa o espaço das nossas vidas, então ela vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos transformando diariamente. Todo dia a gente morre um pouquinho para as coisas desse mundo. Mas aí você vai na igreja só de domingo. Não vai no estudo bíblico, não vai na escola dominical. Não tem o hábito da leitura comprometida das Escrituras. Me perdoe. Não dá para ser um cristão autêntico assim. Não dá. Não dá porque as coisas ruins entram na mente da gente. E a gente precisa de contrapor as coisas ruins que vêm com a palavra de Deus. Ou você acha que coisa ruim não entra na minha mente? Entra. Mas eu vou lá contrapor ela com a palavra. Eu rejeito ela. Todo dia, nas nossas mentes, nós, de uma forma sem querer, sem perceber, mas a nossa natureza pecaminosa, ela tenta construir muralhas contra a palavra. Às vezes você rejeita uma palavra e nem percebe que rejeitou aquela palavra. Por quê? Porque você não fez nada sobre ela. Então, se você não fez nada sobre ela, você rejeitou ela. Se a palavra te confrontou e você não tomou atitude, você rejeitou ela, você criou muralhas, você criou paredes para que essa palavra não entre na sua mente. Então, você rejeitou essa palavra. E por isso nós precisamos dessa faxina constantemente, para que essa limpeza em nós possa ser verdadeira. Então, amados, não adianta a gente fingir que é cristão, né? Cada pecado começa na mente. Primeiro, ele é uma ideia, é um pensamento. E por mais que uma pessoa negue aquilo que está dentro de si, a gente passa a perceber a impureza da pessoa de acordo com que ela se relaciona com a gente. As intenções do coração das pessoas são colocadas para fora quando elas menos pensam, acontece. A gente descobre, a gente vê, a gente percebe. E ninguém consegue enganar muito tempo. Eu posso enganar uma pessoa por um tempo, mas não por todo o tempo.
As nossas mazelas ocultas, elas saem para fora através da nossa fala. Né? Quando você vê um crente falando palavrão, pornografia, xingando, ele só está expressando aquilo que está na mente e no coração. E quando você é um crente falando de Jesus, orando, buscando as coisas do Senhor, só está refletindo aquilo que está no seu coração. Então, mais do que felizes são aqueles que são limpos de coração. Então, precisamos procurar essa limpeza em nós. Bem-aventurados pacificadores bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É muito simples essa expressão, né? O que é um pacificador? É aquele que pacifica, é aquele que leva paz, é aquele que acaba com a contenda, é aquele que quando o assunto chega nele, morre, não vai mais para frente. É aquele sujeito que, antigamente as pessoas falavam muito isso, né? Ah, fulano de tal e o Beltrano estava brigando, mas chegou a turma do deixa disso. Então, a turma do deixa disso são os pacificadores, é eles que chegam e falam, gente, para com esse negócio, não vamos levar isso à frente não. Não, isso não vai terminar bem para ninguém. Deixa isso para lá. Então o pacificador é aquele indivíduo que pacifica a situação que está brava. E tem aquelas pessoas que andam com um balde de gasolina na mão. Né? Ele vê uma contenda, ele sapeca a gasolina lá. Ele vê um fogo, ele aumenta o fogo 10 vezes mais. É aquele sujeito que a gente lembra na escola, não sei, hoje não sei se tem isso mais, mas já teve muito, né? Hoje tem coisas piores. Mas quando os dois meninos estavam assim, um com a mão fechada para o lado do outro, querendo brigar, aí alguém chegava na frente e falava assim, quem for mais homem, cospe no outro. E aí alguém para mais homem, aí o primeiro cospe, aí o pau quebra. Então, os pacificadores é aquele que chega, gente, não faça isso, para que vocês estão brigando, vocês são amigos. O pacificador é aquele que sempre tem uma palavra de pacificação. Sabe, ele é pacificado, o coração dele é pacificado, a mente dele é pacificada, então não tem como ele levar guerra, nem briga, nem contenda. Quando eu cheguei em Santana do Paraíso, uma palavra que eu dei para a igreja foi essa. Irmão, se você não sabe viver numa igreja em paz, vai aprender, porque a igreja que eu pastoreio, ela vai ser sempre uma igreja pacificada. Porque eu não deixo o departamento entrar em conflito com o outro, eu não deixo liderança levantar uma contra a outra. Eu sempre trabalho para que as pessoas se respeitem. Se respeitem. Porque não há nada mais bonito numa comunidade de fé. Respeito. E esse é o papel, pacificar. Se cada crente na igreja for um pacificador, ela é uma igreja de paz. Ela é uma igreja que nunca vai brigar. Ela é uma igreja que nunca vai expulsar o pastor por bobagem. Ela é uma igreja que nunca vai brigar por cargo, por liderança. Ela é uma igreja que até vai faltar isso, né? A gente tem, às vezes, quase que implorar para a pessoa tomar uma atitude. Quanto em igrejas que não há pacificação, existe uma briga intensa o tempo todo, porque nas reuniões secretas, o que não acontece é pacificação. Então, bem-aventurados são os pacificadores, e eu convido você a ser um pacificador, onde quer que você esteja. Lá no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Pacifique sempre. Não há nada mais bonito do que pacificar uma situação. E a Bíblia diz que o pacificador será chamado filho de Deus. Nós entendemos, irmãos, que o cristão ele tem um papel de reconciliador, de pacificador. Nós temos o ministério da reconciliação. Então nós não fomos chamados para a briga, nós fomos chamados para o deixa disso. Deixa disso. Para com isso. Ninguém nunca foi em lugar nenhum brigando, mas sempre pacificando. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que lutar por causa dos seus direitos, não, tá? Ah, não vou brigar por causa daquilo, porque eu estou... não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de relações, relacionamentos. Amém? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, irmãos,
Aqui nós vamos falar agora dos pregadores, né, das pessoas que estão promovendo o reino de Deus, a justiça de Deus na terra. Quando as pessoas se levantam por uma causa, elas são perseguidas. Sim, perseguidas em todos os lugares, principalmente dentro de suas casas, né? E quando eu falo casa no sentido geral da ideia de casa. Porque quando nós nos levantamos, irmãos, nós falamos, nós pregamos, nós ministramos. E a gente não vai para cima do muro, a gente vai para um lado ou para o outro do muro. A gente tem posição. Quando você tem posição, você sempre vai ter oposição. Quem não tem oposição é quem está em cima do muro. Porque quem está em cima do muro é que quer agradar gregos e troianos. Eu conheço um monte de gente assim, ele fica no meio do muro. Ele está lá. E já diz aí alguém que o meio do muro já tem dono, né? E ele é do diabo. Uma historinha assim que eu li em algum lugar, que do lado estava o inferno, do outro lado o céu. O camarada estava no cima do muro. Aí ele ficava olhando para o céu, ficava olhando para o inferno. E os anjos lá no céu falando, vem para cá, rapaz, pula aqui, vem para o lado de cá. E do outro lado o capeta não falava nada. O capeta estava nem aí. E alguém perguntou, mas o capeta, você não faz propaganda para o cara vir para o inferno? Por quê? O céu está fazendo propaganda para ele ir para o céu e você não faz propaganda para ele ir para o inferno? E o capeta falou assim, nada. Fico tranquilo porque o muro é meu. Então, quem está no muro está agradando muito mais o capeta do que a Deus, porque não tem posição. Então, quando nós nos levantamos para pregar o Evangelho, e aí pregar a verdade de verdade, e não ficar aí facilitando, adocicando para ninguém, é dizer aquilo que a Bíblia diz e pronto, acabou. Mas os tempos são outros, né? Não, a Bíblia diz que é pecado e pronto, acabou. Aí. Pronto. O grande problema que nós vivemos hoje é a relativização do pecado. Hoje existe igreja para todo tipo de pecador, não arrependido, de pecador pecando. O camarada é um homossexual, não é aceito nas igrejas tradicionais, vamos abrir uma igreja para os homossexuais. Aí abrir a igreja dos homossexuais. Pronto. Vai para lá o homossexual, sem arrepender das suas práticas homoafetivas, que a Bíblia diz que é pecado e pronto, acabou. Não, porque o cara pode ter o poliamor sim, ou o poliamor. O homem pode ter duas mulheres e conviver com elas na mesma casa. A mulher pode ter dois maridos e conviver na mesma casa, que é o poliamor. E Deus respeita toda forma de amar. Mentira. Outra mentira do diabo desses últimos tempos é que Deus respeita toda forma de amar, toda forma de amor. Tu não tem noção de que existem alguns amores que eles são pior do que ódio. Vamos abrir uma igreja para os poliamores. Para os homens que gostam de viver com duas mulheres e da mulher que gosta de viver com dois homens. Bom, abre a igreja para o poliamor, pronto, vai para lá. Vai ser arrependimento. E quem está pregando a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, e corta a coisa, como diz o corte da Tramontina, corte reto, tem que apanhar mesmo. Fazer o quê? Tem lado. Agora as pessoas ficam em cima do muro dizendo, não pode pregar sobre isso mais, porque as pessoas se ofendem. Que se ofendam. O Evangelho veio para ofender-nos mesmo. É função do Evangelho ofender. Uma palavra que não ofende é uma palavra que não mexe com os nossos eus. Então, bem-aventurado os que são perseguidos por causa desta pregação. Bem-aventurados os que são perseguidos, maltratados por causa dessa pregação. Bem-aventurado foi João Batista quando olhou para aquele rei e falou, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Nossa, ele pode falar assim com o rei, não. É o rei. Perdeu a cabeça por causa da pregação, mas foi muito feliz porque falou a verdade.
Então, queridos, a palavra do Senhor, ela diz que o reino dos céus é para aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Nós não podemos deixar de pregar a verdade por causa disso. Sabe? Não vai ter um reino, não vai ter um céu para o agiota, não vai ter um céu para o adúltero, não vai ter um céu para o homossexual, não vai ter um céu para o ladrão, não vai ter um céu para o assassino, não vai ter um céu para todo mundo, não. Existe só uma salvação e uma condenação. E a salvação é para aqueles que creem em Jesus, e quem crê em Jesus é redimido dos seus pecados. Quem está em Cristo Jesus vence o pecado. Quem está em Cristo Jesus vence a carne, porque esse poder é dado a nós pelo Espírito Santo de Deus. Só não vence o pecado quem está vivendo uma prática religiosa. Esse não vai vencer o pecado nunca, mas se ele nascer de novo, ele vai receber autoridade espiritual para vencer todo o pecado que o rodeia. Bem-aventurado é você que prega esta palavra. Bem-aventurado é você que não comunga com nenhum tipo de pecado, dizendo que Deus vai dar um jeitinho no final. Deus não dá jeitinho para nada. A palavra de Deus veio para nos lavar, nos remir. Então não precisaria de pregação, não precisaria de palavra de Deus. E hoje está cheio de doutores aí, cheio de doutores, e não tem nada pior. O que eu tenho visto é que a conduta dos filhos de alguns pais tem feito eles mudarem as pregações. Tem um grande pregador aí no Brasil, porque o filho dele enveredou pelo mundo do homossexualismo, ele agora arrumou um jeito de justificar esse pecado, sem que a pessoa se arrependa diante de Deus. Assim como eu já vi pessoas que antigamente detonavam os divorciados, não aceitava nem como membro nas suas igrejas pessoas divorciadas, casadas de novo, até que um dos filhos divorciou. Aí pronto, o divórcio ficou relativizado naquela igreja e naquele ministério. Acabou, pronto. Então, nós não podemos relativizar a Bíblia porque alguém da nossa família está passando por essa dificuldade. Cabe a Deus a justiça e nós a pregação do Evangelho. É claro que nós não estamos julgando salvação de ninguém. Quem somos nós para isso? Mas temos que continuar pregando que Jesus veio para salvar o homem do seu pecado. E pecado é pecado. Foi pecado em Roma, é pecado no Brasil. Foi pecado em Israel, é pecado no Brasil. Não adianta relativizar a idolatria. Idolatria é pecado e pronto, acabou. Afronta a Deus. Pronto, é pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Não é porque a pessoa gosta de um cantor, ou gosta de uma linha política, ou gosta de um tipo de pregador, ou tem uma afeição por A ou B, que ele está praticando idolatria. Não, vai aprender um pouquinho a Bíblia, meu filho. Idolatria, a prática de idolatria é você colocar outro mediador entre Deus e os homens. Idolatria não é só a confecção de uma imagem de escultura. A imagem de escultura você pode botar até na sua sala. De repente você é um apaixonado pelo Tiradentes, né? Pela obra do Tiradentes, e você vai lá colocar um busto do Tiradentes lá na sua sala. Isso não é idolatria. Agora, no dia que você se prostrar diante dele e falar assim, interceda diante de Deus por mim, aí sim se tornou idolatria. Construir, quando Deus proibiu o povo construir a imagem de escultura, ele não estava proibindo o povo só de construir imagem de escultura, não estava proibindo eles de construir escultura, ele estava proibindo o povo de cultuar aquelas esculturas, de tornar ela intercessora. Então para de falar que só porque a pessoa tem gosto por A ou por B que são idólatras igual qualquer outro. Não é não. Seja inteligente, vai ler a Bíblia, por favor. E concluindo aqui, irmãos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Regozijai, sejam mais do que felizes, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, ser perseguido por causa do Evangelho é uma bênção. Eu lembro uma vez, eu já contei isso na igreja, né? Eu pastoreava em Baixa Verde e toda Semana Santa a gente fazia um culto do lado de fora da igreja, colocava um caminhão, fazia um palco. E aí, num desses anos, tinha muita gente na rua, muita gente ouvindo a pregação. E eu preguei uma mensagem muito pesada sobre idolatria, mas falei. E no final eu fiz o apelo. E ninguém aceitou Jesus. Eu achei que tão absurdo. E ninguém reagiu a nada. Eu fiquei lembrando de Jesus falando para aquele povo em Israel, né? A gente toca música alegre, vocês não dançam, a gente toca música fúnebre, vocês não choram. Era uma plateia que não reagiu de maneira nenhuma à pregação. Eu fui e falei assim, meu Deus, tem que acontecer alguma coisa. Eu pedi, irmãos, pelo amor de Deus, joga pelo menos uma pedra em mim. Pegue uma pedra e joga aqui. Eu quero sair daqui com a cabeça sangrando, mas eu quero sair daqui com a certeza que essa palavra tenha falado com alguém, pelo menos tenha deixado alguém com raiva, porque não há nada pior no mundo do que quando você está falando para um grupo e que a única coisa que você recebe daquele grupo é uma expressão de que tanto fez, tanto faz. Sabe, essa coisa é terrível, terrível. Por isso que, quando nós pregamos a palavra de Deus, a gente sabe que ela traz o resultado. Mas naquele dia eu queria um resultado na hora, né? Nem que fosse uma pedrada. Para eu sair dali, pelo menos, gloriando na pedrada, né? Dizendo, eu preguei, a palavra entrou porque eu ganhei uma pedrada. Eu ia mostrar para vocês, assim, com muito orgulho, né, a cicatriz aqui da pedrada que eu ganhei porque estava pregando o Evangelho. A única coisa que aconteceu comigo uma vez, em relação à pregação do Evangelho, foi um padre tomar meu microfone da mão e falar que eu não ia pregar naquele lugar mais. E aí a polícia chegou e tomou o microfone do padre e me devolveu o microfone e mandou eu pregar de novo o tanto que eu quisesse lá naquele lugar. Mas fora isso, as perseguições que nós sofremos, elas são muito mais veladas, né? E hoje em dia nós sofremos grandes perseguições no Brasil e a igreja precisa ficar atenta, né? Tomar cuidado, porque nós estamos vivendo um momento muito perigoso na nossa nação. Nós temos aí uma Suprema Corte que ela está toda aparelhada para tornar o nosso país uma Venezuela. E uma das coisas que esse povo ama, é acabar com a igreja onde eles chegam. Então, vamos orar, irmãos. Não tenho problema com perseguição, acho que quanto mais perseguir a igreja, mais ela cresce, mas temos que orar, para não podermos, por causa da nossa leniência em não falar, por causa do nosso estar no meio do muro, para agradar gregos e troianos, a gente não venha sofrer depois e acreditar, se nós tínhamos tudo para fazer a mudança e não fizemos, porque fomos aqueles de cima do muro, que nem entra para o céu e nem pula no inferno, mas sabendo que o muro pertence ao diabo. Que o Senhor em Cristo Jesus possa nos abençoar, que o Senhor em Cristo Jesus possa nos ajudar a vencer essas dificuldades que temos enfrentado, né, nos últimos dias. Que o Espírito de Deus possa iluminar a mente da igreja no Brasil, para que a igreja possa cumprir o seu papel de igreja, meio de uma igreja que conhece o seu papel social, relevante em nosso país. E, queridos, nós falamos aí, né, resumidamente sobre as bem-aventuranças a partir do próximo domingo. Cada professor vai dar um estudo deste assunto, mas de maneira mais aprofundada, e eu sei que muita coisa ainda vai ser destrinchada aqui desse texto para o nosso crescimento. A escola dominical vai ser transmitida, né, continuar sendo transmitida online, logo também nosso culto vai ser online. Eu vou transmitir lá do gabinete, o pastor Jantos mais a Emiliana vai ministrar o louvor e depois eu vou ministrar uma palavra. E vamos fazer assim até a gente... até que esse medo, né, irmãos? O medo tem sido um grande problema, mas o medo também
ele é um instrumento de cuidado, de zelo. E as pessoas não estão sabendo muito bem lidar com as situações e o medo é real. E nós temos a nossa igreja, uma igreja bem atípica, né? Nós temos aqui na nossa igreja, eu vou dizer para os irmãos que 40% da nossa igreja já são de pessoas acima de 40 anos. Acima de 40 anos. Nós temos um grupo já também de pessoas com mais de 50, de 60. Pessoas que devem realmente se cuidar o máximo que puder nesse período de pandemia, porque para esse grupo que já tem comorbidade, eu, por exemplo, tenho comorbidade, né, pressão, diabetes, então também tem que me cuidar. Mas tem que se cuidar mesmo, tem que se cuidar mesmo. Deus não precisa de um Covid-19 para levar você para o céu, então não precisa ficar correndo atrás dele, né? Então se cuide, mas não deixe o medo entrar no seu coração, que o medo também não faz bem para nós, não. Ele baixa a nossa imunidade. Bom, irmãos, semana que vem você vai ter um encontro aí com o irmão Geraldo, deve ser o próximo a ministrar a lição. Se não for ele, vai ser a Silmara ou a irmã Tânia. E aí vocês vão ser muito edificados com a palavra que esses irmãos estão trazendo na escola dominical. Então, venha para cá domingo, logo mais, participe, não fique de fora e convide outros irmãos aí para eles não ficarem de fora das nossas lives. Deus abençoe, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos nossos irmãos que está conosco agora nesta live, ó Deus. Pedir ao Senhor que os abençoe com toda a sorte de bênçãos. Proteja-os, meu Deus, de todo o mal. Proteja eles desta peste que assola no meio da escuridão, Senhor. Proteja os teus filhos, Pai. Guarda eles debaixo das tuas asas, para que eles se sintam seguros. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe cada brasileiro, abençoe cada pessoa deste mundo, Pai, que tem vivido e sofrido por causa destas enfermidades. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos acalentar, possa nos encher de graça, da sua presença, que possamos sentir a presença do Senhor sempre em nossas vidas. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que esteve conosco aqui e que essa palavra possa enriquecer o coração, a mente, a vida dos teus filhos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Até logo mais às 19h30.